Olá, Olá, Luciana, boa tarde, tudo bom? tudo bem? Tudo ótimo. Que bom, prazer ter você aqui, uma honra ter você aqui comigo, para a gente falar sobre esse assunto tão importante. A gente vai ficar uns 45 minutos só de live, tá? Porque eu acho que as pessoas estão cansadas de tanta live. Então, Todo mundo voltando do feriadão deve estar, a né, gente faz um correndo pouquinho mais atrás. curta para as pessoas segurarem um pouquinho mais de tempo, né, Luciana? Tá certo. O prazer é meu em estar aqui. Estou muito feliz de Que estar de bom. volta, né? É verdade. É a segunda vez, né? Você lembra que na outra live a gente pensou em fazer um artigo juntas, lembra disso? Isso mesmo. Então, e agora a gente está começando a concretizar a ideia, né? Que maravilha. Estamos andando, né, Edna? Estamos caminhando, isso mesmo. E hoje também recebi um convite para fazer parte de lá no Tribunal de Minas Gerais, falando sobre mediação, que eu acho que vai ser bem interessante também. É Que isso, né? O nosso legal. trabalho de formiguinha, né, Luciana? É isso mesmo. É esse trabalho que a gente faz, pouquinho daqui, um pouquinho ali, e o resultado é que as crianças ficam mais saudáveis, né? O bem-estar é mais, vamos dizer assim, observado, né? E a gente Com vai fazendo esse certeza. trabalhinho. Você com o seu trabalho maravilhoso. E aí a gente hoje vai falar, né, daquele tema que a gente colocou no post, mas eu queria que você se apresentasse primeiro, tá, Luciana? Porque pode ter gente que não conhece você, então vai ter a honra de conhecê-la agora, tá bom? Muito Pode falar. obrigada. Bem, Hum. então, eu sou psicóloga, trabalho na área jurídica como assistente técnica, auxiliando os advogados e as partes nos processos, principalmente de divórcio com filhos. Eu sou graduada em Direito também e tenho especializações na área de alienação parental, psicologia jurídica e direito de família. E queria aproveitar para saudar todas as pessoas que estão aqui conosco, meu colega Luiz Felipe, a dona Vera, que sempre me acompanha, são os que eu consegui ler por aqui. Então, boa tarde a todos, um prazer tê-los conosco aqui. Com certeza, prazer mesmo, prazer imenso. A Vera também me segue a partir de você. A dona Nós temos Vera também a é Carolina, muito a doutora fiel. Carolina Faleiros, que é uma grande consteladora, que está aqui também presente. Muito obrigada a todos. Então vamos começar, né, Luciana? Vamos Vamos lá. começar pensando. Eu tenho uma pergunta para fazer a você sobre a Síndrome de Estocolmo, né? Ela foi cunhada pelo criminologista Nils Berejó, que colaborou com a polícia durante um sequestro que aconteceu, né? Essa síndrome se desenvolve a partir de tentativas da vítima de se identificar com o seu raptor ou de conquistar a simpatia de quem o sequestra, né? E é considerada uma doença psicológica aleatória. Então, a minha pergunta para você, a primeira pergunta em relação à síndrome é assim: nós podemos dizer que no processo de divórcio não consensual, os filhos podem passar por essa situação de ter que se aliar a um ou a ambos os pais por uma questão de sobrevivência? Na verdade, né, Edna, quando nós temos uma situação de divórcio conflituoso, em que uma ou ambas as partes está com dificuldade de elaborar o luto do divórcio, muitas vezes nós temos a confusão desses sentimentos conjugais, do fim da conjugalidade, com as questões parentais. Seja por a pessoa estar indisponível emocionalmente para exercer a parentalidade, seja pelo fato de estar nesse processo de luto com dificuldades de aceitar a decisão da outra pessoa e, portanto, buscar vingar-se desta pessoa, os casos todos que nós trabalhamos de alienação parental, né? Mas muitas pessoas que não estejam nesse processo de querer desqualificar o ex-cônjuge, elas acabam também gerando
esse conflito de lealdade. De que forma? Porque os filhos, por menores que sejam, eles conseguem observar e identificar pequenos sinais de que aquele pai ou aquela mãe está se sentindo mal, está em luto, está sofrendo. E os pais podem não se dar conta de que estão transmitindo esses sentimentos e essas ideias para os filhos. Qual é o problema? O problema é que no momento em que o filho percebe que o pai ou a mãe estão sofrendo, eles naturalmente têm a tendência a querer proteger esse genitor. Então, não necessariamente é por alienação parental que os filhos se veem na situação de ter que optar ou se aliar a um deles. Normalmente o mais frágil, não necessariamente mãe ou pai, mas quem está emocionalmente mais fragilizado com o rompimento conjugal. E isto realmente, né, Edna, é uma espécie de abuso emocional, ainda que não consciente, porque faz com que a criança tenha que se dividir, né? Ao ter que se ver na situação de optar por um em detrimento do outro, ela acaba fazendo uma cisão interna, né? O que é tua área, com que tu pode falar com muito mais propriedade do que eu. Sim, mas assim, então você entende que não precisa ser necessariamente uma situação de alienação parental. Você entende que pode ser uma situação conjugal, né? Ou depois de uma separação, ainda sem alienação parental, onde o filho tem que se aliar a um ou ao outro, né, genitor, e nessa cisão que ele fica, ele, de repente, compromete um pouco essa personalidade dele. Isso me preocupa, sabe, Luciana? Porque a formação da personalidade está em curso, né? E se a criança usa de estratégias de, vamos dizer assim, situações de manipulação para se aliar a um ou aos dois, ela está realmente provocando uma cisão mesmo nessa personalidade, nessa formação. Isso é muito preocupante. A Glícia Brasil falou bastante sobre isso já, e eu tenho lido bastante sobre isso, e é muito preocupante, principalmente quando não se trata apenas de situação de alienação parental. Então, assim, é no cotidiano que pode acontecer, não é? A gente vê crianças trocando, fazendo trocas com o pai ou com a mãe, né? Em várias situações. Ah, eu te dou isso, você me dá isso. E realmente é uma situação que preocupa mesmo, né? Bom, sem dúvida. Mas até, Edna, fazendo o link, né, com a síndrome de Estocolmo, que eu acabei não fazendo, seria a situação em que a criança se alia à pessoa poderosa, aquela que está perpetrando a violência. Está no comando, né? Exato. E aí sim, no caso da alienação parental, porque de fato, o que a alienação parental faz? Ela faz com que a criança vire um instrumento de disseminação das ideias daquele pai ou daquela mãe, o genitor alienador. Tanto que eu sempre digo que a síndrome da alienação parental é o sucesso do alienador, que é quando a criança já absorveu aquele discurso e ela própria repete sem mais precisar de alienação. Então, na verdade, essa é uma situação, sim, que a correlação que tu fizeste está perfeita, na medida em que a criança se alia àquele que tem maior poder sobre ela, de influência, no caso. Pois é, mas aí se chega em você, né, como assistente técnica, como perita, e ela fala que ela pensa desse jeito ou daquele, você percebe que por trás dela tem um manipulador ali, né, um alienador que está colocando coisas na memória dela, falsas memórias, né, colocando situações para que ela se alie àquele comportamento, né? Exatamente, exatamente. E na verdade, né, Edna,
todo o diagnóstico que eu faço em uma situação de divórcio com suspeita de alienação parental, ela é baseada na teoria do Gardner. Que Sim. as pessoas podem falar, quem não é da área, que está superada, ou mesmo quem é da área, mas aqueles comportamentos que Gardner identificou nas suas décadas de atuação junto ao judiciário nos Estados Unidos, elas são observadas com muita clareza nas perícias. E é esse que tu falaste, é o pensador independente. A criança diz que ninguém colocou essas ideias na cabeça dela, que são dela. Mas por que nós identificamos que elas não são dela? Por diversos fatores, dentre os quais nós temos exatamente o discurso emprestado. A criança passa a usar frases, expressões que são iguais à do adulto e que, na maioria das vezes, são incompatíveis com a idade dela. Né? Com palavras que as crianças, na idade dela, não utilizam, não têm conhecimento. Mas você sabe que, em relação à lei da alienação parental, foi uma questão de opção, né, jurídica, de optar pela alienação e não pela síndrome, né? Porque aí entraria na questão médica, ia ser muito mais complicado, né? Que hoje já é simplesmente como alienação, você imagina a síndrome, né? Exato. A Carol está falando que o trabalho do técnico é extremamente difícil, extremamente cauteloso. É verdade, né, Luciana? Com Seu certeza. trabalho... E principalmente nos casos, né, Carol, em que nós temos as falsas denúncias com as falsas memórias, né? Porque a criança está dizendo que sofreu um abuso, por exemplo, e nós não sabemos se isso é verdade ou não. Então, isso que tu disseste é da importância que tem essa competência na avaliação, por serem situações extremamente delicadas, a criança está sofrendo violência. Nós só não sabemos de que tipo, se é sexual ou se é psicológica. Mas os resultados são os mesmos. Ela vai ser vítima desse cuidador mais forte, no caso, que nem é um cuidador, é um pai ou uma mãe, né? É alguém que realmente não está em condições de cuidar do seu filho. Mas ela estará, sim, de indireta influência e nós temos que identificar o que está acontecendo com ela. Então, a gente já sabe que a situação é difícil e delicada em qualquer, seja conjugal, seja apenas parental. Mas também a gente sabe que quando existe alienação parental, a coisa fica muito mais séria, né? Então, a minha outra pergunta é justamente essa, porque o modo litigioso de fazer uma separação é o pior dos mundos, né, para a criança. O par parental deixa de ser conjugal, passa a ser parental, que é para sempre, pai e filho, né, mãe, são para sempre, mas eles se esquecem, né, da criança, veem a criança como um ser invisível, não veem a criança, e aí um ou mais filhos podem ser envolvidos no litígio, sentirem-se obrigados a se envolver nas brigas desses pais, né? E aí eles se sentem pressionados também a escolher um ou outro, certo? Então a pergunta é: os filhos necessitam de oportunidade, tempo para compreender a situação e para reconstruírem a versão de pai e mãe e essa nova configuração familiar que vai acontecer daqui para frente, a partir da separação, Luciana? Com certeza, Edna, porque é como tu disseste, né? A criança já está sofrendo pela mudança da estrutura familiar e da sua rotina, porque até então ela tinha pai e mãe em casa, juntos, a família estava lá. Agora, um deles saiu de casa. Então, são muitas mudanças com as quais ela vai ter que lidar. E os pais podem facilitar este luto da família ou então dificultar e criar um verdadeiro trauma para esse filho. Que, infelizmente, né, Edna, nos casos de divórcio litigioso, é o que nós costumamos ver. Os pais estão tão envolvidos com aquela... Congelou, Luciana? briga
sim, conjugal, que Uhum. acabam não conseguindo enxergar o seu filho e o que é melhor para ele aí, O né? Porque eu estou sofrimento vendo, deles. exato, eu estou vendo que aquela pessoa, para mim, não serve mais. E aqui não importa se o motivo pelo qual se deu o fim do relacionamento, obviamente, tirando aqui a questão da violência, né? Sim, Mas na maioria dos casos de alienação parental, nós temos ou uma traição, ou a pessoa optou por outra em detrimento daquele companheiro. Nós vemos muito isso, né? Só que o que acontece? Os pais podem, de uma forma mais direta ou então muito sutil, demonstrar para o filho que ele tem que optar por um ou pelo outro. E o que seria uma forma sutil? Por exemplo, a criança chegar da casa de um genitor na casa do outro e esse outro começar a perguntar sobre como foi o período lá com o seu ex-cônjuge. E conforme a criança vem animada, falando que gostou, que fez isso, que fez aquilo, este genitor demonstra tristeza, demonstra raiva, demonstra que não gostou, ou só com sinais, como é que eu vou dizer? Sinais que não envolvem falar, né? Gestos ou expressões, ou então, nos casos mais sérios, realmente dizendo, né? Que não gostou, que ali é muito melhor, que o pai ou a mãe ou outro genitor está fazendo isso com o objetivo de comprá-la e querer ter só para ela. Então, são situações que nós vemos no dia a dia, os pais adotando essas posturas. E muitos, Edna, inclusive, literalmente, fazem com que o filho diga: olha, é comigo que tu quer ficar? Ah, e gravando ali, né? Filho, o teu desejo é morar com o pai, né? Ou com a mãe. Enfim, então, o grau deste sofrimento pelo fato de ter que optar por um em detrimento do outro, ele varia muito de acordo com a intensidade da conduta daquele genitor. sim, Mas os estragos que provoca sempre são muito prejudiciais. sim. Agora, a Carol estava falando também uma coisa importante, né? Quando a gente fala de litígio da separação, uma separação litigiosa, se o casal, ao se separar, resolver que vai se separar, procurar um profissional, um advogado, né, com uma visão sistêmica, como a Carol tem, uma visão que tenha assim um sentido mais harmonioso, preocupado com o bem-estar das crianças e não com o seu próprio bolso, as coisas têm um caminho mais feliz, um final mais feliz. A mediação, não é? Porque o litígio só agrava o problema, além do problema do tempo que a gente sabe, né, Luciano? O É, tempo que se demora, que um judiciário demora para resolver as questões, o tempo que o pai ou a mãe percebe que está sofrendo alienação parental para agir, não é? exato. Isso tudo prejudicado é a criança. Então, o E conflito, né, de lealdade vai aumentando à medida em que a criança fica mais tempo com aquele com que ela reside, não convive com o outro, não é? O afastamento é tão natural, apesar de absurdo e de perverso, que às vezes nem se percebe que aconteceu isso, né? E é por isso, né, Edna, por isso que não se percebe, porque às vezes os advogados que estão atendendo aquela pessoa não percebem por falta de conhecimento ou porque ingressam no litígio com o mesmo grau de animosidade do cliente ou até mais, né? Aí promotor não percebe, juiz não percebe. E no fundo, na maioria dos casos, o que esses pais precisam é de orientação. Orientação técnica. Sim, Porque a minha opinião é de que, na imensa maioria dos casos, excluindo-se aqueles mais graves, em que o pai ou a mãe tem uma psicopatologia, e sim, aí chegam as questões, né, de falsas denúncias, etc., sim, uma orientação pode funcionar.
para que aquela pessoa consiga olhar para ela mesma no meio daquele conflito todo e identificar que é o mal que ela está fazendo ao filho. É Sim. por isso que a lei da alienação parental traz a advertência como primeira medida. Porque aquilo ali pode servir para que a pessoa se dê conta e freie aquele comportamento. Exatamente. É uma medida, a lei é muito pedagógica, né? É para divertir mesmo, não é com intenção de prejudicar nem punir ninguém, né? Exato. Agora, na verdade, a gente precisava, e está sendo já, começou a ser utilizado o plano parental, né, Luciana? Uhum. O plano de parentalidade para ajudar os pais, para informar, para orientá-los, né? Como conduzir essa separação, como conduzir essa parentalidade para que a criança não sofra tanto e que todos os envolvidos sejam mais felizes, porque é a porta do inferno, né? É. E Edna, para isso é essencial que os advogados tenham uma formação como a da Carol, como aqui a da Roberta e da Renata, que entraram, minhas parceiras de trabalho, que o Da advogado Juliana tenha. também. Da Juliana, isso. Passa, tanta letrinha pequena que eu não consigo ler. Mas assim, que é essa postura, né, Edna, voltada para o melhor interesse da criança. Sim, Porque profissionais como esses que estão aqui conosco e outros com quem a gente trabalha, eles identificam a importância de trabalhar em equipe, de chamar pessoas das outras áreas do conhecimento para assessorar e para, de fato, proteger os interesses daquela família. Porque vamos colocar como uma família. É uma sim, claro. família cujos pais romperam sua relação conjugal, mas será para sempre uma família para aquela criança. Sim, com certeza. É uma família, sem dúvida. Mãe, filho, pai, filho, né? É uma família, são famílias. Ô, Luciana, mas em que pese a questão do conflito de lealdade poder acontecer fora de uma alienação parental, dentro da própria conjugalidade, a gente sabe que quando existe a separação e a criança vai morar com uma determinada, ou com pai ou com mãe, que me parece que é mais frequente e normal que ela se alie àquela pessoa com quem ela reside, né? Então, você entende isso também, que o filho, primeiramente, ele tende a se aliar com aquele genitor com que ele vai residir, em detrimento do outro? Sem dúvida, Edna. E aqui entra uma questão bem delicada, mas que eu sempre gosto de falar, que é o quê? A alienação parental, o fenômeno, não é uma questão de gênero. Não é. Tanto pai quanto mãe podem alienar. Porém, por que na imensa maioria dos casos quem aliena é a mãe no Brasil? Porque apesar de nós termos a lei da guarda compartilhada e a guarda compartilhada como regime de preferência, na prática, ainda o judiciário, na maioria dos casos, estabelece guarda unilateral materna. E aí entra a tua pergunta, que sem dúvida, aquele filho que está quase todo o tempo com a mãe, pode ser o pai, né? Mas pegando a regra geral aqui para explicar, ela vai tomar como verdadeira a versão daquela mãe, porque é o que ela ouve o tempo inteiro. E o pai, coitado, que vê a criança lá a cada 15 dias, ou enfim, algumas poucas horas durante a semana, ele não tem condições de mostrar para o filho como de fato ele é. Né? Então, esse filho, ele fica com a versão do genitor com quem ele está a maior parte do tempo. E que Sim, sim. tende a dizer para o filho que foi deixado, ou que precisa de mais ajuda, ou que o pai não ajuda a pagar as coisas, ou enfim, todas essas práticas que nós vemos no dia a dia. Além de que o título ainda é visitante, né? É Não é isso de mesmo. pai que convive. O direito fundamental da criança de conviver com ambos os pais nunca é considerado. Tem sempre a Não. questão da mãe, como você disse, estatisticamente é ela
quem fica com maior número, né, do regime de guarda unilateral, mesmo que seja ainda compartilhado, ainda é com ela que a criança reside, na maioria das vezes. E aí, é assim, eu permito, eu deixo, não é? Quando, na verdade, é um direito fundamental da criança conviver com ambos os pais. Mas, de repente, tem pais que nem sabem disso também, né, Luciana? Por quê? Porque tem advogados que também não militam nesse assunto. Só estão vendo a questão do bolso, né? Vamos litigar, vamos fazer isso. Foi o que eles aprenderam na faculdade. Também tem isso, né, Luciana? É um caso bem sério. É uma coisa que vai demorar um tempo ainda para a gente conseguir resultados mais substanciosos, vamos dizer assim, né? É que é uma cultura, né, Edna? É toda uma cultura que nós precisamos mudar. Então, de fato, não é de um dia para o outro. E se a gente for ver, a alienação parental passou a ser reconhecida legalmente em 2010. Exatamente. E a guarda compartilhada em 2014. Exatamente. Então, é muito recente. E além de ser recente, ainda tem as resistências, né? Eu acho que já falei em uma live que tem um juiz em Campos, na cidade de Campos, que o pai, advogado inclusive, foi pleitear a guarda compartilhada de uma menina de 11 anos e o juiz falou, não, eu só dou para a mãe. Não é nem de 1 ano, não, hein? 11 anos, porque o ano ainda tem a questão do desfraude, tem a questão da amamentação. Então, de alguma maneira, podia ser justificável, né? Mas 11 anos, ele falou para o advogado, eu não vou dar, eu só dou para a mãe. Olha, isso em 2018. Então... Aí a gente vê, é porque tem muito preconceito ainda, né, Edna, muito preconceito. É essa questão cultural que a gente está falando aqui, né? Então, mas o problema todo os pais estão tão centrados neles quando fazem alienação parental que eles não veem o filho, não enxergam o filho, não percebem o sofrimento do filho, não percebem, inclusive, esse conflito de lealdade que eles próprios causam, porque um deles é bem provável que pergunte, você gosta mais de mim ou do seu pai? Gosta mais do seu pai ou da sua mãe? Olha que pergunta, se é possível fazer uma pergunta dessa para uma criança. Né? Como diz Carol, 50% um, 50% do DNA do outro. Como assim? Ela é os dois. Então é muito difícil, né, Luciana? Não, e o pior, Edna, é quando alguém de dentro do judiciário faz esse questionamento para a criança, dando a ela a responsabilidade de decidir a forma de convivência que vai ter com os pais. Isso é uma violência sem tamanho. E às vezes os nossos colegas, né, Edna, psicólogos, fazem isso numa perícia. Então isso é inadmissível, inadmissível. Se transferir uma responsabilidade dessas para uma criança de ter que optar entre o pai ou a mãe. A Juliana falou uma coisa bem interessante aqui, ó. Diz que os advogados falam que o cliente quer ouvir. Quer dizer, depende do cliente que chega lá, dependendo do contexto que ele colocar a situação, o advogado vai falar exatamente o que ele quer ouvir, invisibilizando as crianças, deixando as crianças cada vez mais invisíveis e vulneráveis. Não é isso? Isso exato. Mesmo, Juliana. Ótimo. E é por isso que nós precisamos investir em formação. Né? Seja advocacia sistêmica, sejam as práticas colaborativas, seja a própria especialização dos advogados na área de família. Porque se a pessoa não tem essa formação, ela não vai saber identificar a importância de se militar pela criança e não pelo pai ou pela mãe. Sim. Eu soube de um caso, Luciana, de um rapaz de 20 e poucos anos, está com problema de ver o filho, não consegue ver o filho. E aí ele pediu um advogado para resolver o problema. Entrou com um processo, pedindo a questão da convivência para regulamentar e tal. E aí, quando ele me contou, eu perguntei, você contratou um advogado de família? Ele falou, não, um advogado criminal, um advogado comercial, não sei. Aí eu falei, então, olha, se demora com advogado de família, você imagina a dificuldade desse advogado
para conseguir avançar um pouquinho nesse processo. Ele não sabe os conceitos, ele não sabe os termos que usar, ele não sabe como argumentar para o juiz, perceber que o caminho é determinado assim, não assim. Então, assim, vai ficar muito difícil. Ele ficou meio desanimado, mas já tinha entrado com o processo, deixou a si mesmo. Mas é muito mais difícil, né, Luciana? Muito mais difícil. Sim. Muitas vezes, porque normalmente, né, Edna, quem procura um psicólogo assistente técnico é porque o advogado indicou. Só que muitas vezes em que eu fui contactada diretamente pelo pai ou pela mãe, eu me deparei com essa situação do advogado não ser da área de família. Sim. Então, o que acontece? Ele sequer compreende a necessidade do meu trabalho. Sim. E muitas vezes eu já orientei o cliente no sentido de, olha, me desculpe, mas se tu não optares por um outro advogado da área de família, tu não vai conseguir nada. E em relação, é lógico, né? Conviver com a criança, situações de alienação parental. É como tu disseste, né, Edna, além da formação diferenciada, esse advogado tem que conhecer as regras processuais, as questões, por exemplo, do trâmite mais acelerado das ações de alienação parental. Enfim, se a pessoa não tiver esse conhecimento específico, vai ser muito difícil. Porque a gente sabe que criança e adolescente têm prioridade. Se ele não Sempre tiver essa noção também, vai ficar, né? Daqui a 5, 10 anos, a situação pode ser resolvida ou não. Enquanto isso, a criança perdeu a infância, o adolescente perdeu a fase importante para ficar com o pai ou com a mãe, ter as referências paternas e maternas, que são extremamente importantes para a formação da personalidade dele. Tem a questão dos conflitos, né, de lealdade que a gente está falando aqui. A Terezinha Feres Carneiro, né, uma grande estudiosa do assunto, ela diz que o conflito de lealdade exclusiva, exigida por um ou por ambos os pais, configura um dos maiores sofrimentos para os filhos em caso de separação dos pais. E eu entendo assim também, viu, Luciana? Porque deve ser terrível você ter que se dividir. É como você falou, a cisão. É terrível isso. Então, eu tenho 3 perguntas para você, para a gente fechar essa live, que daqui a pouco está dando uns 40 minutos. Quando os filhos assumem compromissos com ambos os genitores, em uma perspectiva perversa, porque é perversa, dessa vinculação, desse conflito, né, de lealdade, eles percebem que ao agradar um genitor, está desagradando o outro e vice-versa? Você quer responder as 3 ou quer responder uma por uma? Tu que sabe, se elas puderem ser essa, abrangidas. então. Né? Tá. Então, sem dúvida, é um processo perverso e o filho, para adotar esse lado ou outro, ele tem que perceber que ele tem que agir assim. E, na verdade, isso será inicialmente, pelo menos, uma atuação. Porque a criança, ela sente aquela alegria, aquela felicidade de estar, vamos supor, com o pai, que não é o guardião. E ela tem que fingir que não sente aquilo. Então, e ao mesmo tempo, quando está com esse pai, também ela não pode desabafar sobre esse assunto, porque ela estaria agindo pelas costas da mãe. Então, é todo um processo psicológico para o qual a criança vai ter que achar uma saída. E na prática, Edna, a melhor saída é de fato optar. Porque enquanto ela estiver envolvida com ambos, ela não vai poder estar nunca natural. E quando ela realmente se faz esse pacto com o alienador, bom, ela está com a solução pronta. Ela fica confortável, fica na zona de conforto, né? Exato. E essa situação, Luciana, é bem retratada no documentário A Morte Inventada, quando uma menina fala: toda vez que eu voltava do passeio com meu pai, eu dizia para minha mãe que horrível que foi, o almoço estava horrível, o parquinho estava horrível, porque se eu dissesse para minha mãe que eu tinha gostado de ficar com meu pai, ela ia ficar muito triste. E eu não queria ver minha mãe triste.
Então, esse conflito de lealdade está bem retratado também nesse documentário, né? E assim, né, Edna, nesse documentário também traz o quanto depois, quando a criança virar um adolescente, um adulto e tiver consciência de que se aliou a um, fazendo com que o outro sofresse daquela forma, ela se sente duplamente culpada, né? Porque ela excluiu um da sua vida, Exatamente. em razão de optar por aquele que estava mentindo. Então, esse documentário é muito importante. Todos têm que assistir, porque ele Todo mundo deveria assistir, né? Mas está lá no YouTube, bem. ele completinho, A Morte Inventada. No meu canal do YouTube também, Edna Galvão, Quanto Bem Me Queres, também tem o vídeo inteiro. Mas quando a Terezinha Feres Carneiro diz que é um dos maiores sofrimentos imputados à criança, eu concordo plenamente. E me preocupa muito, porque a gente não sabe o que vai acontecer com a personalidade dessa criança que está sendo formada nesse momento, né? A segunda pergunta, nós podemos chamar essa manipulação que a própria criança faz, essa criação de estratégias, como uma estratégia de sobrevivência? Com certeza, com certeza. E é por isso, né, Edna, que na evolução da situação, quando ela de fato vê que não tem como ficar fingindo de um ambiente para o outro o tempo todo, ela se obriga a fazer essa cisão, essa opção por um em detrimento do outro. E isso sim é uma estratégia de sobrevivência, porque ela tem que de alguma forma resolver aquela situação. E como tu disseste, mais confortável é ela optar por aquele com quem ela está o tempo todo, ou a maior parte do tempo. Mas o estrago emocional que isso faz é, como tu disseste, vai variar de acordo com as características de cada criança, com a idade, com a intensidade da ação de alienação. Mas, sem dúvida, serão prejuízos emocionais marcas para o resto da vida. A gravidade é que vai variar de uma criança para outra. E também vai fazer com que ela atue mais ou menos, né? Vai fazer com que ela sofra mais ou menos. Se ela tiver muitas oportunidades de ter que atuar, né? Muitas situações, vamos supor que a convivência seja uma convivência mais a miúde, com ambos os pais, e ela tenha que atuar o tempo inteiro. Vai ser uma coisa muito triste para ela, porque ela não vai ficar confortável nem num lugar nem outro, porque é o tempo inteiro saindo de um lugar, indo para outro lugar, tendo que se refazer a cada situação, a cada local novo, a cada espaço, se adequar, né? A situação de nova mulher, novo marido, novo padrasto, novo sei lá o quê, filhos, irmãos novos. Então, são muitas situações que deixam a criança nesse conflito de lealdade. E a terceira e última pergunta é assim, em relação ao conflito, né, de lealdade e a manipulação das vontades e necessidades que a criança tem de fazer isso, de atuar com ambos os pais, como é que fica a cabecinha dela e como fica a formação do caráter dela, que também é outra coisa preocupante? Pois então, Edna, como eu estava comentando, isso vai variar muito de acordo com as circunstâncias de cada caso. Por quê? Porque tem muitas variáveis que vão influenciar no grau de consequências, né, emocionais, no grau do dano emocional. E dentre eles, eu falei das características daquela criança, mas também a postura do genitor que está sendo excluído. Por quê? Porque se esse outro pai, aquele que é o genitor alienado, ele conseguir fazer com que a criança veja que ambos são importantes, que ele não adote uma ação de contra-ataque, que ele mantenha a saúde mental para poder estar bem com aquela criança, tirá-la desse conflito e, principalmente,
encaminhar para tratamento psicológico, que, na minha opinião, seria uma obrigatoriedade dos pais em qualquer situação de divórcio. Mas, nesses casos, um dos dois tem que se manter saudável o suficiente, por mais que seja difícil, nós sabemos, para poder proteger essa criança e não contra-atacar e entrar no jogo. Sim. No meu livro sobre alienação parental, eu coloquei que deveria ser uma política pública. Nós temos que, na situação de divórcio, na situação de alienação parental, ficar constatada, a criança deveria ir para um psicólogo, a família deveria ir para um psicólogo, mas como uma política pública mesmo, sabe? Aqueles que têm condição vão pagar, os que não tiverem, que o governo pague, o Estado pague, porque realmente é necessário, né? Os prejuízos são incomensuráveis, né, Luciana? Essa coisa do caráter da criança, como ela vai ficar mais para frente, tendo que negociar desde cedo, né, a sobrevivência dela, criando estratégias, uma criança de 4, 5 anos, 6 anos, criando estratégias para poder viver numa zona de conforto, certo? Com um e com o outro. É uma situação muito delicada e preocupante. Eu não vi ainda grandes coisas, assim, artigos falando sobre isso. A Terezinha Feres Carneiro, ela fala, e eu acho que foi a primeira vez que eu vi, mas eu acho que é um outro assunto interessante para a gente explorar, sabe? Porque é muito preocupante isso, o que pode acontecer com a cabecinha dessas crianças no futuro, não é? Porque, sem dúvida, né, aprender a mentir para sobreviver, é claro, e a dividir sua personalidade, isso, com toda certeza, Edna, vai gerar problemas na estruturação do caráter, né? Porque ela se obriga a adotar esta conduta. Então, o quanto isso vai se solidificar na personalidade dela, ou que ela só vai vivenciar enquanto estiver envolvida nesse conflito, bom, aí vai ser uma situação de análise individual, né? Sim, sim. Mas, por outro sem lado, dúvida... também, Luciana, a gente fica pensando, né? Se acontece isso, se acontece o conflito de lealdade, é porque, de alguma maneira, existe a convivência. Sim. Da criança com ambos os pais, mesmo que seja ainda como visitante, né? De alguma maneira existe. Mas talvez o abandono afetivo não traga o conflito de lealdade, mas também provoca danos tão sérios que a gente não sabe, assim, se tivesse que optar qual é o melhor, os dois estão na porta do inferno, como eu digo, Isso aí. dizer, não é? Porque assim, você não sabe qual é o melhor. O melhor é que não aconteça nada disso, é que os pais passam com a Carol, a constelação, vão lá para a Juliana fazer o divórcio consensual, não é? Que as crianças não sofram e que as coisas caminhem tudo para o bem-estar dessas crianças e de todos os envolvidos, né? Mas, Luciano, olha, estamos com quase 45 minutos. Foi um prazer imenso, muita honra mesmo ter você aqui conosco. Foi muito esclarecedor tudo que você falou. Muito obrigada. E eu vou colocar depois no meu canal do YouTube essa nossa live, tá bom? Ai, a gente vai marcar umas próximas, porque você é excelente, tá bom? Não, obrigada, gente. Muito agradeço. Obrigada por todos que ficaram aqui assistindo. Obrigada mesmo. Vamos deixar a Luciana se despedir agora, então. Não, eu só ia dizer que eu que agradeço, porque é muito bom poder conversar com alguém que tem essa mesma visão que nós, né? Claro que sempre sob um ponto de vista diferente, dependendo de onde atua. Mas nós podermos, né, Edna, divulgar a importância dessa postura dos pais, eu acho que é o melhor resultado disso. Cuidar, né? Cuidar das crianças, né? Exato. Proteger mais. E muito obrigada pela oportunidade e por todos que nos acompanharam também. Então tá bom, gente. Obrigada a todos. Boa tarde. Fiquem com Deus, tá? Tchau, Luciana. Beijo grande. Tchau. Até a próxima. Beijo. Obrigada.